Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe, Maria Santíssima. Olá, povo de Deus, para você que está ao vivo, para você que vai assistir depois, para você que vai acompanhar isso na hora que você pode, seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa terceira formação. Nós estamos passando aí nesse itinerário da formação, da consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu só quero dizer para você que é uma alegria estarmos aqui juntos e é um desejo do céu que nos formemos. Né? Isso aqui é nada mais, nada menos que uma preparação para aqui na terra vivermos aquilo que é esperado no céu. Né? Vai dizer São Paulo, a comunidade de Coríntios: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com aquilo que é futuro, com as glórias que Deus quer derramar em nossas vidas. E em Maria, como nos diz São Luís Maria Grião de Montfort, vamos encontrar o caminho mais rápido para chegar aos céus. Então, vamos rezar. Vai me dizendo aí se o áudio está bom, se está tudo certinho, para que a gente dê a continuidade. Você pode fazer todas as suas perguntas aqui no chat. A equipe vai recolher as perguntas, né, as dúvidas que vocês tiverem, e aí nós vamos responder lá no grupo depois, tá bom? Então, vamos fazendo assim para que cresçamos em graça e pela graça alcançamos o reino de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Gente, aqui tudo é ao vivo. Espera aí rapidinho, 2 segundos. Vocês não estão me vendo, mas estão me escutando. Vamos lá. Rapidão. Pronto, vamos dar continuidade. Voltando em 3, 2, 1. Ai, que Nossa Senhora nos ajude hoje nessa formação. Na terça-feira, o Danilo nos ajudou, né, com o capítulo 2, cujo tema é as 5 verdades fundamentais. São Luís Grião de Montfort apresenta 5 verdades que nos aproximam do Senhor. Eu não vou entrar nelas porque o Danilo já disse. Você que ainda não assistiu, lá no grupo nós já temos a primeira formação, a segunda formação, tem um linkzinho. Depois também vai entrar a terceira formação. E aí vocês vejam isso, tá bom? Então vamos lá. Eu quero recapitular somente esses 5 pontos, essas 5 verdades principais de São Luís Maria Grião de Montfort. Então, vamos lá. Qual que é a primeira verdade fundamental desta consagração? Jesus Cristo sempre é o fim último. Embora nós estejamos entregando a nossa vida à bem-aventurada Virgem Maria, Jesus é sempre a nossa finalidade. Depois, Maria é o meio escolhido por Deus para vir até nós. Ou seja, Jesus escolheu Maria Santíssima, encarnou nela, foi educado pela escola de Maria, pela escola de José. Então, Jesus a escolheu. Poderia ser outra mulher, mas Jesus a escolheu. A terceira coisa é que Maria é o caminho mais seguro e mais fácil para se chegar até Jesus. Peça à mãe que o filho atende. O quarto, Maria é necessária aos que querem santificar-se. Ela é a forma de Deus, ela é a forma da santidade. E a quinta, a devoção a Maria Santíssima é tão necessária para a salvação. O que isso quer dizer? Essas 5 verdades são bases. Eu quero comparar essas 5 verdades a uma catedral, a uma basílica, sobretudo dessas mais antigas, dessas góticas, né? Eu não sei se vocês já foram numa igreja onde vocês percebem que os alicerces dela, elas começam assim e terminam como se fosse algo apontado para o céu, sabe? Maria é essa estrutura que sempre aponta para o céu, como uma igreja aponta para cima com sua torre, assim é Maria Santíssima, a forma de Deus, ela sempre aponta para o Senhor. Então, é isso que São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer sobre o edifício espiritual. E essa formação, este caminho formativo, é para nós a melhor estrutura. E aqui nós estamos chamando Maria de estrutura, não reduzindo ela a uma obra,
mas sim esse modelo arquitetônico para as nossas vidas. Eu espero que isso recaia ao seu coração e que você entenda isso. Bom, nós escutamos as 5 verdades. E aqui São Luís Maria Grion de Montfort vai apresentar 6 falsas devoções. Porque aqui nós vamos entrar no 3º capítulo, que tem como título, né? A escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Só que, para a gente entender o que é verdadeiro, nós precisamos apontar aquilo que é falso. Então, São Luís Maria Grion de Montfort vai apresentar 6 falsas devoções. Nem toda devoção a Maria é verdadeira. Tem umas que usam máscaras, né? E, enfim, nós vamos discutir isso aqui agora. São Luís, ele denuncia falsas devoções, aquelas atitudes que parecem piedosas, mas estão cheias de egoísmo, ignorância e superficialidade. Palavra difícil. Superficialidade. Então vamos lá. Eu vou dizer aqui, depois eu vou destrinchar quais são essas falsas devoções. Vamos lá, são 6. Crítico, né? Quem são os falsos, né? As falsas devoções. Quem é a crítica, a escrupulosa, as exteriores, os presunçosos, hipócrita e interesseira. Então, a partir de agora, eu vou dizer uma de cada uma. Primeiro, os críticos julgam tudo e duvidam de tudo, principalmente do que se refere a Maria. Assim, é como se criássemos uma devoção de tipo questionar, sobretudo questionar a própria igreja. Mas Maria não era tudo isso. A gente tem que ver, amo Maria, mas ela não era isso tudo, sabe? Ou senão eu teria feito diferente. É sempre uma crítica relacionada. Uma coisa que é importante, essas 6 falsas, né, devoções que eu vou apresentar, elas vão se complementando. Que quando chegar na última, você vê que você tem todas as outras. Se você critica, se você não critica Nossa Senhora, você não vive nenhuma das outras. É basicamente isso aqui que eu quero, depois a gente vai entendendo. A segunda falsa devoção é a vida escrupulosa. Digamos que espirrar é pecado. Ok, espirrei. O escrupuloso, ele vai dizer assim: ai, nossa, cometi um pecado. Ai, eu não sou digno do céu. Ai, gente, espirrar é um pecado. Eu não quero mais espirrar, Jesus, me perdoe. Né? E aí, olhando por um olhar mariológico, são aquelas pessoas que têm medo de amar Maria e roubar o lugar de Jesus. O escrupuloso, ele ama Maria, mas ele não quer olhar para ela como um modelo. Ele ama Maria, ele respeita Maria, mas ele não quer, por exemplo, se dispor a se colocar abaixo, sabe? Se colocar, é o oposto da latria, da hiperdulia, né? Ele acha que a hiperdulia é maior que a latria, sabe? Ele é tão escrupuloso que ele até ama Maria, mas ele tem medo de ofender Jesus, amando mais Maria. Gente, olha só, Deus honrou a bem-aventurada Virgem Maria. Deus a honrou. Deus a escolheu, Deus a separou. Nós não chegamos a 1/3 daquilo que Deus fez pela Virgem Santíssima. Vamos lá. A falsa devoção é a devoção exterior. O que é isso? Rezam demais, terço no pescoço, cadeia maior de todas, tudo isso, salve Maria para cá, salve Maria para lá, mas é tudo uma maquiagem. Não vive de fato a verdadeira devoção, que é algo interior, e nós vamos ver daqui a pouco. Os presunçosos acham que, por terem uma devoção, podem viver no pecado. Esses aqui dá vontade de dar um soco. Mas a gente é cristão católico, não vai fazer isso com nossos irmãos. Olha só, o que acontece? Eu sou tão presunçoso que eu sou
eu sou consagrado, então assim, já estou salvo. Não preciso fazer nada, não preciso rezar, não preciso... Eu já tenho a cadeia, já é um ato externo. Para mim está ótimo. Não é isso. A outra falsa devoção é a hipócrita. Usam da devoção como palanque. Quer mostrar para os outros que é piedoso. Né? Vestem camisas, se vestem de tantas coisas, mas é aparente, né? Ele já tem essa questão do presunçoso, do exterior, mas ele na verdade só quer dizer que ele é melhor do que os outros. E a consagração ela nos faz servos e humildes, né? Escravos. O escravo ele não quer mérito próprio, o mérito não é dele, o mérito é da bem-aventurada Virgem Maria. O hipócrita é isso, né? Eu sou consagrado, eu sou melhor do que você que não é. E também nós temos o interesseiro, né? A devoção interesseira, que só recorre à bem-aventurada a Virgem Maria quando o bicho pega. Aqui está a pior das coisas, né? É igual as pessoas, né? Esquecem de Deus o ano todo. Mas na hora que o bicho pega, Jesus, me ajuda. Não reza para Jesus, né? Não vá à frente do Santíssimo, mas faz uma novena, por exemplo, só para conseguir um trabalho. Esse é o olhar interesseiro. O consagrado interesseiro, né? Aquele que busca a devoção mariana interesseira, ele só quer saber dos benefícios próprios. São Luís ele não faz rodeio, né? E aqui, gente, eu vou dar uma pausa só para dizer, é importante que vocês leiam os capítulos. Né? Se você não lê os capítulos, assista essa formação e depois leia, porque tem coisas que eu não vou falar. Aqui é só mesmo instigando e trazendo coisas para que você entenda, né, o contexto do terceiro capítulo, do quarto capítulo daqui a pouco. Né? E o nosso tempo aqui é curto. Né? Você pode até perguntar lá depois no grupo, nossa equipe, eu estarei lá respondendo, nós respondemos, mas é importante que você preste bem atenção nisso que está acontecendo. Deixa eu só olhar um negócio aqui, gente, porque ó, a vida do crente, ela não é fácil. Pronto, já olhei, tá tudo certinho, em nome de Jesus. Ai, vai dar certo. Ao vivo, gente, ao vivo. Ai, eu sempre quis falar isso. Vamos lá. Então, voltando aqui. São Luís, ele rasga o verbo, né? Ele diz que essas devoções que eu acabei de falar, crítico, escrupuloso, exterior, presunçoso, hipócrita, interesseiro, são devoções falsas, perigosas, infecundas. A verdadeira devoção, ela nasce de um coração puro, de uma vontade firme de se unir a Cristo. Como Maria se uniu ao Cristo dizendo, realiza-se em mim a tua obra. Nós olhamos para Maria, eu quero, mãe, como a senhora, eu quero também fazer parte desta obra salvífica. São Luís Maria Grignion de Montfort nos ensina que a verdadeira devoção deve ser interior, santa, terna, constante e desinteressada. O oposto daquilo que nós vimos. Olha só. Crítico, uma vida interior. Escrupuloso, uma vida mais terna. Presunçoso, uma vida santa. Hipócrita, uma vida constante. E interesseiro, uma vida desinteressada. Ou seja, a verdadeira devoção brota da alma, se expressa no amor, nos leva à santidade. Permanece firme nas provações e busca a Deus por Ele mesmo e não por vantagens. Aí eu quero pegar aqui com vocês como é que nós podemos combater, né? E aí São Luís Maria Grignion de Montfort, ele vai trazer isso aqui para nós. Cadê? No parágrafo 115, ele vai nos ajudar nessas práticas, nessa prática tão comum, que precisa ser comum para nós. Então vamos lá. A primeira prática é honrá-la.
nós precisamos honrar Nossa Senhora como uma mãe verdadeira. A segunda coisa que ele vai nos dizer é que nós precisamos meditar as suas virtudes. Contemplar sua grandeza é o terceiro passo. Dirigir-lhes atos de amor, louvor, reconhecimento. Invocá-la quando é necessário. Fazer as suas ações com o fim de lhe agradar. Começar, continuar, terminar todas as ações nela, por ela, nela e com ela e para ela, a fim de fazer tudo por Jesus Cristo e em Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso último fim. Mais adiante a gente passa sobre isso. E aí, no parágrafo 116, ele vai dizer também que para derrotar essas falsas devoções, nós precisamos buscar trigo limpo, nós precisamos buscar um terreno bom, para que isso tudo seja algo bom para nós e agradável. E aí o que São Luís Maria Grignon vai dizer? Que, por exemplo, nós precisamos entrar para uma sociedade mariana. Por exemplo, nós, os missionários da Alegria no Espírito Santo, uma comunidade mariana, não estou fazendo promoção vocacional não, mas fica aí, à vontade. Nós somos o Instituto Mariano. Ou seja, nós aqui bebemos da fonte mariana. A nossa expressão é mariológica. Se for da sua vontade, você pode vir, como você pode ir para a Legião de Maria, como você pode ir, por exemplo, para os Filhos de Maria, enfim, tantas outras possibilidades marianas, né? Você pode fazer isso, né? Se inscrever aí nas confrarias, vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort. Você, por exemplo, que quer ser todo do Senhor, não tem vocação para a vida matrimonial, você pode se ingressar numa congregação mariana, né? Você pode publicar seus louvores, ou seja, você pode falar de Nossa Senhora, expressar como Nossa Senhora sem ser o palco, sem ser o artista, deixar a arte, colocar Maria como esta obra divina de Deus. Tá bom? Dar esmolas. Essa prática de caridade, que só uma catequese aqui, caridade não é um ato. Nós fazemos obras de misericórdia para não deixar com que a caridade saia de nós. Então, assim, dar esmola, fazer jejuns, práticas piedosas, né? A gente chama de obras de misericórdia, né? Gente, fazer uma ampla divulgação de Nossa Senhora com ícones, distribuir ícones na rua, dar santinhos de Nossa Senhora, sabe? Isso é uma prática que ele vai dizer que nos ajuda a rezar com modéstia. E aqui nós não estamos falando de roupas, nós estamos falando de ato, né? Ser pessoas modestas. E claro que quando a modéstia é vivida interiormente, nós conseguimos vivê-la exteriormente. Como nós nos comportamos vai refletir no como nós vestimos, né? E aí a gente pergunta, como Maria é interiormente e como Maria se veste exteriormente. Sétima coisa é cantar, né? Lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 40, quando Maria vai ao encontro da casa de sua prima Isabel, a presença dela transforma aquele lugar, e aquele lugar transformado faz o quê? Com que Maria expresse com humildade que a alma dela engrandece o Senhor. Eu e você também precisamos fazer essa experiência de amar tanto a Deus que eu vou fazer da minha vida um grande louvor. Vamos lá. Dirigir-lhe um certo número de genuflexões ou inclinações, né? Por exemplo, rezar Ave Marias, ou então aquela jaculatória, ó Maria minha mãe, esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me de Deus. Fazer isso repetidas vezes, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Essas invocações que nos ajudem sempre a lembrar de uma boa e santa devoção. Zelar, né, pelos espaços sagrados. Levar e fazer com que sejam levadas procissões, gente, promover procissões, né, grupos de oração marianos, temas marianos.
mandar fazer imagens, né, e colocar em lugares visíveis, ou seja, na porta de sua casa. Não tenha vergonha, mostre que você é católico. Coloca lá no muro da sua casa um ícone de Nossa Senhora, e aí todas as pessoas vão olhar e falar assim: poxa, aqui tem alguém que ama muito Maria e que por amar Maria ama muito ao Senhor. E por último, 12, fazer a consagração total à bem-aventurada Virgem Maria, né? E aí ele vai falar: olha, a gente pode fazer isso tudo, mas nós temos que observar 3 coisas. São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer assim: nós precisamos fazer com atenção, sem distrações. Depois, com devoção, sem precipitações ou negligência. E depois, com modéstia, com postura. Tá bom? Toda essa prática, né, em resumo do 3º capítulo, ele nos leva a uma experiência de exame de consciência. É como, por exemplo, as moradas de Santa Teresa. Santa Teresa vai nos dizer, né, que santos de altares são aqueles que passaram da 4ª morada. Aqueles que entraram no castelo, mas não avançaram nas moradas, eles até vão para o céu, mas eles precisam passar pelo processo de purificação. Mas aqueles que estão acima da 4ª morada, eles já não pecam, nem mortalmente, nem venialmente, né? Então nós precisamos, com muita alegria, buscar, se colocar diante de Deus e responder: eu sou um bom devoto a ponto de já ser um santo de 4ª morada? Sabe? De desejar isso que é grandioso nas nossas vidas. Então, essa prática, né, das virtudes, a gente olha para as falsas devoções e fala: eu não quero saber disso. E aqui é isso que você precisa entender. São Luís, no 3º parágrafo, no 3º capítulo, ele vai falar das práticas que são ruins, das falsas devoções, para que você tenha consciência de que você precisa fazer as boas ações, as boas virtudes. E aí nós vamos crescendo e crescendo e crescendo em graça. Tá bom? Vamos lá. O 3º capítulo nos faz um convite para purificar o coração, para que a nossa consagração a Maria seja real e profunda. E aí, pessoal, no 4º capítulo, São Luís Maria Grião de Montfort vai falar da natureza da verdadeira devoção à Virgem Maria. E olha que interessante. Depois da gente separar o joio do trigo, o que é falso daquilo que é verdadeiro, São Luís Maria Grião de Montfort vai trazendo o tratado, vai nos dizer que agora é hora de revelar a perfeita devoção a Maria. E ele vai dizer assim: entregar-se totalmente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria é como um escravo de amor. São Luís Maria Grião de Montfort vai usar a palavra escravidão. Não como servidão forçada, mas como um vínculo de amor livre. Nós somos chamados de escravos, mas somos nós quem queremos ser escravos. Livres, espontaneamente escravos, para amar a Deus. A imagem de Cristo que se fez servo. Maria, que em Lucas capítulo 1, versículo 27, 28, 29, ela vai dizer também: eis aqui a serva do Senhor, fiat voluntas secundas tua. É a entrega completa, corpo, alma, bens interiores, exteriores, méritos, virtudes, boas obras. Tudo faremos como escravos nas mãos de Maria. Aquela consagração que a gente sempre canta: ó minha Senhora, ó minha Senhora, da Rainha 3 vezes admirável de Shasta, lá no finalzinho fala, né? Como coisa e propriedade. Aí algumas pessoas: mas eu não sou coisa, eu não sou objeto. Você não é coisa, você não é objeto. Mas nas mãos de Maria, eu não quero ter vontade própria. Eu quero que ela decida por mim. Eu me torno escravo da vontade daquela que entregou a sua vida à vontade de Deus. Porque Maria sabe qual que é o melhor caminho. Maria sabe qual que é o melhor destino. Ela quer nos ensinar isso, ela quer propor isso para nós. Ei, vá por esse caminho, faça isso, meu filho. Essa é a receita do bolo.
com Maria é muito mais fácil, tá bom? Tudo é confiado a Maria, para que ela disponha de nós e do que é nosso, seguindo a vontade de Deus. Aí talvez você me pergunte, mas por que isso é perfeito? Por que a gente está chamando isso, né, dessa entrega total, dessa escravidão? Por que nós falamos que isso é o perfeito? Vai nos dizer São Luís Maria Grião de Montfort. Porque é a imitação mais pura da própria entrega a Jesus. Porque é a imitação mais pura e a entrega total de Jesus. Maria, ela foi toda do Senhor. E nós queremos imitar a forma de Deus. Jesus se submeteu à vontade do Pai e se fez obediente até a cruz. Maria foi obediente à vontade do Pai. O Pai queria nela que a salvação viesse. A salvação veio e ainda foi submissa à vontade de Deus. Nós seremos submissos a Maria, que foi submissa à vontade de Deus e que, inclusive, Deus foi submisso à vontade. Jesus foi submisso à vontade do Pai que está no céu. Quem se consagra a Maria, segundo São Luís Maria Grião de Montfort, vive unido ao Espírito, pois ela é a sua esposa mística. A alma passa a ser mais dócil, mais maleável à graça. A alma é livre do egoísmo. Gente, se a gente for fazer do nosso jeito, sempre vai dar ruim. Mas se colocamos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser bem melhor. Vai ser muito melhor. A perfeita devoção é, portanto, uma vida mariana. O que eu estou chamando aqui de vida mariana? Pensar, agir, rezar, sofrer, amar. Tudo isso com Maria, em Maria, por Maria e para Maria, para que tudo seja finalmente em Jesus. Porque Maria foi a única pessoa fiel a Jesus. Nenhum santo foi fiel a Jesus, a Deus. Muitos santos tiveram que lidar com as suas próprias vontades. Maria negou as suas vontades. Maria tinha sonhos, planos, planejamentos. Ela estava pensando já nas suas núpcias, né? Ela estava pensando no seu enxoval já. Mas quando a proposta de Deus vem, ela aceita. Talvez a gente fique preso naquele, né? Maria ficou espantada, Maria estava com medo, mas não era medo de aceitar o propósito de Deus. É de como os homens iriam entender a gravidez dela, ou de como ia acontecer, porque ela não conhecia homem algum. E aí, por isso que São Luís Maria Grião de Montfort vai falar que essa vida mariana é uma vida entregue ao Espírito Santo. Nós vivemos unidos ao Espírito Santo. Porque Maria foi cheia do Espírito Santo. Que caritomene, cheia da graça de Deus. Vai dizer São Luís Maria Grião de Montfort, e aqui eu preciso ler. Esta devoção é o caminho mais seguro, mais fácil, mais curto e mais perfeito para chegar à união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se revela a sabedoria de um santo que experimentou em si esta verdade. Quem se entrega a Maria perde o medo, perde o controle, mas ganha o céu. Quando você fizer a sua consagração, você vai perder tudo. Você vai estar proibido de sentir medo. Tudo vai ser mais fácil. E aqui mais fácil não quer dizer que você vai ter uma vida de rei não, tá? Você vai sofrer muito. Mas vai ser um caminho mais curto, mais rápido, mais certo de chegar ao céu. Ah, gente, dá vontade, sabe, assim, de pôr em prática tudo. E sendo um mariano, e sendo já um consagrado, eu vou ir já para o meu 9º ano de consagrado, né? Eu sei que eu sou falho muitas das vezes, mas é isso que São Luís Maria Grião de Montfort fala assim, mesmo que você caia, e aí eu não me torno escrupuloso, porque eu sei que eu sou cheio de mim às vezes, mas São Luís Maria Grião de Montfort fala assim, ei, tenta de novo, volte o seu olhar para Maria, porque Maria está com os olhos voltados para o Senhor. Segue este modelo. Escutei o Papa Marçal esses dias falando, né?
falando sobre santidade. Aí ele falou, sabe por que os católicos proclamam um santo? Porque se o santo não conseguiu imitar Jesus, pelo menos olha para esse que se aproximou mais. Isso é santidade. Nós temos que olhar para a Santa das Santas e falar assim, Maria, eu sei que vai ser difícil, mas eu prefiro seguir segundo a vossa vontade, segundo o vosso desejo, porque o seu desejo e a sua forma está muito mais próxima à vontade de Deus. Povo de Deus, aqui passei um pouquinho no 3º capítulo, no 4º capítulo, volta, assiste de novo se for o caso, vê a primeira formação, vá, recorra no livro, leia os capítulos. Já vou dizer para você se preparar, porque na próxima terça-feira nós já vamos entrar no 5º capítulo, com o título, deixa eu pegar aqui porque eu já esqueci. Gente, o 4º capítulo é muito grande, tá? Aqui eu só dei uma pincelada nele. O 5º capítulo... Cadê? Acho que eu fui demais. Não achei meu livro físico. No 5º capítulo nós vamos meditar, né? Motivos que nos devem fazer para abraçar essa devoção. Então aqui, leiam já o 5º capítulo para a próxima formação. Não deixe acumular, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Então terça-feira nós temos um encontro marcado e nós vamos falar sobre os motivos que nos devem fazer abraçar esta santa devoção. Pessoal, conversando aqui com os meninos, a gente decidiu fazer uma alteração no kit. Só antecipando. Os exercícios espirituais, nós vamos mandar todo dia um PDF com a oração do dia, com o que se deve fazer, com a jaculatória, com tudo bonitinho, o texto do primeiro dia do exercício espiritual. Então você vai receber isso e vai fazer todos os dias. E aí no kit a gente quer trocar o livrinho da consagração, o livrinho dos exercícios espirituais, por um livrinho de atos de piedade. Então a gente vai conseguir estender o prazo. Muita gente pediram, porque eu só tenho dinheiro, só vou receber no 5º dia útil, né? Só vou conseguir pagar mês que vem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar todos os kits, mas ao invés de o caderno, tá, com os exercícios espirituais, nós vamos enviar um guia prático do consagrado. Quais são as orações que você tem que fazer todos os dias? Oração pós-comunhão, oração antes da comunhão, oração antes da missa, oração pós a missa, né? Atos de piedade, formas de fazer, obras de misericórdia. Nós vamos enviar para você junto com o kit. Então vai ser uma camisa, este livrinho, uma eco bag. Eu esqueci, acho que tem mais alguma coisa. A gente vai enviar para você. E aí você pode então, o link vai estar disponível, você entra lá, faz a inscrição, escolhe o tamanho da sua camisa, nós vamos enviar e até o dia antes, né, uma semana antes da semana do dia de Guadalupe, ou seja, a gente tem mais de um mês para fazer isso, você vai receber aí a camisa, tudo bonitinho. Quem é de Belo Horizonte, nós vamos entregar para quem é de Belo Horizonte, quem mora fora, nós vamos enviar por correio, tudo bonitinho. Mas eu preciso que você então... Nós temos aí até 5º dia último, 10º dia útil do mês que vem, para nos organizar, para a gente ter um tempo aí de sobra para enviar esse kit. Então, os exercícios, nós vamos começar já no mês que vem, que já é daqui a pouquinho, né? Semana que vem já é um novo mês. Então, a gente começa os exercícios no dia 11, no dia 12, alguma coisa assim, agora eu me esqueci aqui. E aí, o kit a gente envia no meio dos exercícios espirituais, vai chegar na sua casa a camisa, a eco bag, vai chegar também esse livrinho para você seguir aí e no dia da consagração estarmos todos uniformizados para esta grande e tão bom ato de escravidão a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Pronto. Encerramos o nosso terceiro momento, né? Encerramos o nosso a nossa terceira formação. Volte, assiste de novo. Lembrando que o pessoal está aí no chat. Hoje eu não consigo ver o chat. Estão aí no chat, estão recolhendo todas as perguntas. E depois eu vou apresentar para vocês. Amém? Nesta Salve Rainha, nos consagremos a Nossa Senhora e pedimos ela que nos ajude neste caminho rumo ao céu. E que sejamos santos, como diz São José Maria Escrivá, nem que seja a base da paulada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Desculpa, gente, ao vivo. Salve Rainha.
minha Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, vós gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eu, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Sobre nossas vidas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, santa alegria e até terça-feira que vem, ao vivo, aqui no nosso canal. Fique com Deus. Tchau.